E vamos lá ouvir um pouquinho o que o Spindle falou ontem, na saída, inclusive, esforço de reportagem sensacional da Central da Toca. A Tainara, acho que está morando lá na Toca da Raposa, inclusive, né? Mas, enfim, o que o Bruno Spindle falou sobre a negociação do Gerson ontem à noite? Fala, Spindle. Bruno Spindle deixando a Toca da Raposa 2 agora. Ele vai fazer um pronunciamento aqui para a imprensa. Vamos aguardar. Ele vai dizer aí o Bruno. Peraí, gente, o microfone. Só uma declaração, pode, gente. Microfone. Pode falar? Pode. Bom, boa noite, Nação Azul, boa noite a todos. A gente passou praticamente o dia todo aí negociando o Zenit, né? A questão com o Zenit, a questão do Gerson, como a gente sempre disse, é uma negociação muito difícil. E, de novo, aqui a gente deixa o respeito à instituição Zenit e a todos os profissionais que representam o Zenit. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada e muito boa pelo atleta, pela parte do Cruzeiro, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos esses detalhes. Como é uma negociação muito difícil, acho que, enfim, a gente não sabe qual vai ser o desfecho. A gente vai continuar trabalhando nos próximos dias para que a gente tente resolver esses detalhes, mas, de novo, sem poder garantir que o desfecho é positivo, porque sempre, desde o início, dissemos que é uma negociação muito difícil. Vamos fazer todo o esforço aí para que a gente consiga dirimir esses detalhes e vamos falando dia a dia. Boa noite, Nação Azul. Valeu, gente. É isso, então, que disse o executivo do Cruzeiro, Bruno Spindle, e aí alguns detalhes, né, alguns bastidores aí dessa negociação. O empresário André Cury, né, que está atuando como intermediário na transferência e também é o representante do Jonathan Jesus, esteve na Toca da Raposa ontem, esteve lá Marcão, né, o nobre pai do Gerson e tudo mais. E pelo que a reportagem apurou, a proposta que o Cruzeiro ofereceu ao Zenit seria na casa de 27 milhões de euros, sendo que 2 desses milhões de euros pagos mediante cumprimento de algumas metas, e o Cruzeiro até sinalizou com a possibilidade de um pagamento de um valor importante à vista, né? Coisa de 10 milhões de euros aí, no Pix, aparentemente. Eu nem sei se tem sistema de Pix na Rússia, acho que não. Mas, enfim, queria saber de vocês aí se essa negociação, né? E ontem a gente viu em algumas fontes, eu vi até o pessoal lá da Band, né, falando que o Zenit teria recusado 27, subido pedido 30, mas enfim, esses detalhes o Cruzeiro realmente não trouxe à tona ainda. Para vocês, esses valores aí do Gerson, tipo assim, se realmente, né, existe uma diferença entre oferta 27 e o outro pede 30, é aquela coisa que está por detalhe mesmo? Não é isso que vai impedir o Gerson de vestir a camisa do Cruzeiro? Eu acho que sim, tá por detalhe. Eu acho que chega num certo momento da negociação também, o Caramujo, que fica faltando essa questão do acordo, e aí você até lembrou dessa informação que o Samuel trouxe, né, sobre sinalizar com uma parcela considerável à vista. Acho que tudo isso entra nessa equação, e a gente sabia que seria difícil. O Zenit, em nenhum momento ele falou que precisava ou que queria vender o Gerson. Ele só falou, olha, se vier o valor agradar, a gente vende. E aí você entra nessa negociação, o que acaba, em alguns momentos, gerando essa dificuldade, né? Não é um time que está ali, nossa, apareceu uma super oportunidade, vou vender porque meu fluxo de caixa não está dos melhores. Isso acho que dificilmente vai acontecer com o Zenit, né, em algum momento. Então, acho que o Cruzeiro está... A sensação que eu tenho, tá? Eu tô falando de uma questão minha. É que o Cruzeiro e o Zenit estão cada vez mais chegando próximos a um denominador comum. Acho que não vai demorar muito essa negociação. Ela vai sair, por mais arrastada que ela esteja, né? A gente já tem ouvido o nome do Gerson aí há algum tempo, então acaba gerando essa sensação de que tá demorando muito. Mas eu tenho uma impressão que vai acontecer e o Cruzeiro vai conseguir chegar aí a um acordo para adquirir o Gerson. Valores assustam, né? Assim, se não assustam a família Lourenço, me assusta um pouco. Acho muito, muito alto. Ele vale isso? Provavelmente não, tá? Provavelmente o Zenit tá beliscando um pouco a mais aí do que o Gerson vale
Vale lembrar o pagamento da multa, 25 milhões de euros, 1º de julho do ano passado. Acho que o Pedro falou bem, assim, são detalhes essa diferença de milhões de euros? Provavelmente não, né? Mas é porque o Cruzeiro demonstra tamanho desejo em contar com o atleta, que não parece que é isso aí que vai impedir o Cruzeiro de seguir com as negociações. Se forem nesses moldes, a gente imagina que, e se não mudar nada, né? Porque é sempre bom dizer, gente, que negociar com o Zenit não é simples, e às vezes os moldes são mudados pela turma de lá. Por isso que o Cruzeiro adota bastante cautela quando vai falar sobre a negociação. Ficando nesses moldes, eu acredito que não tem nada que impeça a contratação de acontecer, porque o Cruzeiro já se acertou com a parte do atleta, do seu empresário, do seu staff, né? Então, vamos aguardar. Acho que para o sim ou para o não, Caramujo, a gente tende a ter uma resposta bem rápido, talvez ainda essa semana, até o final da semana, no mais tardar ali no início da semana que vem. Vamos ver, tomara que o esforço seja recompensado, dá para ver que é um atleta em quem o clube deposita bastante esperança, né, para o seu projeto esportivo, pelo menos do ano de 2026, porque está fazendo um esforço financeiro muito, muito grande para contar com ele aqui. Agora, uma coisa que me chama a atenção, assim, não sei se vocês também perceberam isso, da última janela para essa, o Cruzeiro mudou bastante a postura na forma de se comunicar com a imprensa, né? Eu lembro que na Vitória Cup nós estávamos lá, Pedro, o Pelaipe estava lá, junto com toda a cúpula, ele até falou um pouquinho, mas estava naquela época que o Cruzeiro estava no mercado, mas ninguém sabia os nomes, quem viria, coisa e tal. E eu lembro que a nossa querida Tainara conseguiu ali uma exclusiva com o Pelaipe, mas em que ele não fala tão abertamente assim sobre nomes como o Spindel, o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço, até o Tite na coletiva, né? Falando do Gerson. É pouquíssimo comum um treinador falar de um jogador que não está contratado, que não foi apresentado pelo clube. Me chamou um pouco a atenção essa postura do Cruzeiro. Normalmente quem fala é a imprensa, né? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e dessa vez eles estão indo diretamente ao microfone para comunicar ao torcedor em que pé está a negociação. Não sei se é só por conta da natureza muito diferente dessa negociação do Gerson ou se vai ser um padrão daqui para frente. Vamos aguardar.